E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como a gente prepara o teaser pro História Contada, né? Nossos episódios de contação de história do Geração Sal. Primeira coisa, como é que está organizado aqui na nossa pasta? Então eu estou aqui na nossa pasta do audiovisual, lá no nosso Drive, né? Entro aqui no Drive, audiovisual, tem aqui. Audiovisual, a nossa pasta do Geração Sal, História Contada. E aqui dentro, primeira coisa, eu tenho essas duas pastas aqui que são as bases, tanto para eu fazer a parte de arte, para divulgação no WhatsApp e Stories e tal, e fazer a capa. Então vamos começar por isso. Então eu tenho esse arquivo aqui do Illustrator, capa.ai. Ele já está aberto aqui para mim no Illustrator. E tá aqui os três formatos, né? Para o quadradinho pro WhatsApp, a capa do Reels, do que a gente faz sempre a chamada do Reels, e a capa do YouTube desse episódio. É tudo bem padronizadinho aqui, né? Na verdade, você precisa só mudar o texto e a foto aqui de fundo. A gente vai fazer isso. Só a parte do texto aqui é bem simples, que na verdade você precisa só usar a ferramenta texto, né? Aperta a tecla T e edita aqui, coloca o nome do episódio e faz alguma readequação, por exemplo. Nesse caso aqui eu teria, o nome é grande, eu teria que colocar alinhado à direita. E inserir o nome aqui. Fazer alguns ajustes de tamanho, posso, mas não, por exemplo, não colocar muito pequeno para a gente manter uma padronização, tá bom? Do nome do. E às vezes, pelo tamanho do texto, vai ser melhor você fazer uma inversão. Então, o número do episódio está aqui embaixo, às vezes vai ser. A gente já fez isso em alguns, inverte, coloca o nome aqui em cima e o episódio em cima. E aí coloca o número do episódio. Basicamente a parte de texto é isso. Só um detalhe que aqui na capa do Reels, ele nada mais ele tá aqui com essa camadinha oculta para a gente visualizar o todo, mas ele é exatamente aqui, só que exatamente o quadradinho do WhatsApp, só que sem incluindo o restante da imagem. Então você deixa desmarcada essa caixinha aqui que ele vai exibir tudo, que é o tamanho completo, né? Porque a gente faz usando só a parte do quadradinho como, vamos dizer assim, área útil, porque é o que vai aparecer na grade lá do Instagram. Mas a gente faz com o tamanho completo. Então, basicamente é o seguinte, quando você terminar de fazer, então faz a capa do YouTube, faz a capa do Reels, aí você vai simplesmente é porque tô com ela selecionada aqui, então eu vou pegar esse aqui do Stories, vou ativar essa camada para ele fazer o recorte e vou duplicar tudo e substituir aqui. Então essa do WhatsApp, o formato quadrado, eu não preciso fazer ele, é só eu duplicar do que eu fiz do Reels ativando a camada do recorte aqui, porque vai ser exatamente a mesma coisa, beleza? Então, desativar a camada. Agora aqui você percebe que tem um problema, né? A gente está com o rosto da Teresa aqui cortado. E aí é o processo para a gente fazer essa imagem de fundo aqui, que também já está bem padronizado, que a gente vai usar, ah, a gente vai usar o Photoshop para poder fazer. Beleza, estou aqui com o Photoshop. Deixa eu mostrar aqui o arquivo, né? Então nessa minha pasta, História Contada Capa, eu tenho esse arquivo aqui, ó, Fundo Foto PSD, que é o arquivo que ele está puxando, ele está linkando aqui, ó. Quando eu vou em links, aqui ó, é fundo foto PSD, é o arquivo que ele está linkando para colocar a foto no fundo aqui no meu Illustrator. Isso significa que sempre eu não vou precisar criar novos arquivos. Eu vou editar esse arquivo sempre que eu for fazer uma nova capa. Eu vou editar esse arquivo fundo foto PSD, salvar e automaticamente ele vai trocar a imagem lá. E como é que eu faço isso? Eu vou lá no vídeo no Premiere, no caso de quem está com todos os arquivos de edição, por exemplo, aqui eu só tinha o vídeo final editado, então ele está com as cartelas já, está com os efeitos, né? Aqui você poderia pegar o vídeo cru
e recortar um melhor momento. Então, por exemplo, eu vou buscar aqui um ângulo que eu acho que é mais interessante no vídeo original. Deixa eu ver aqui. Tá bom, só para usar como exemplo, né? Não tá com a melhor das caras aqui não, mas só para a gente usar como exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse botãozinho aqui, ó, exportar quadro. Se ele não tiver ativado na sua, tanto aqui no pré-visualização de conteúdo quanto na timeline em si, vou nesse mais aqui, ó, e busco ele aqui, é esse de câmera fotográfica aqui. O que ele faz? Ele exporta um print da tela em que ele está no momento. Então eu vou vir aqui, exportar. Deixa eu ver qual a padronização de nome que a gente está usando. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, né, na nossa organização dos episódios. Ah, aqui já está. Então, história contada, a gente está organizando pelos meses. Então, eu estou usando esse episódio 4, que é o que eu padronizei. E eu tenho essa pasta capa. Então, tá aqui, ó. Eu padronizei esse nome aqui de HC, na história contada 04, Tereza. Então, é o nome dessa imagem que eu printei lá do Premiere. Então, eu vou fazer esse print aqui e vou salvar dentro da pasta do episódio, criar a pasta capa e salvar lá dentro. Como eu já fiz isso aqui, eu estou usando a do episódio 3, tá? E aqui eu tinha feito uma padronização diferente, mas eu acho que nem precisa. Colocando dentro de uma pasta imagem, depois colocando o arquivo, tá aqui. Esse arquivo Tereza aqui. Na verdade, deixa eu ver. É isso mesmo, só que esse aqui já estava com os efeitos do Photoshop. Bom, vou printar aqui para a gente fazer o processo, né? Vamos fingir que esse aqui é o episódio 3. Então, eu sempre salvo aqui na Creative Cloud, primeiro e depois eu mando para lá. HC03, tracinho, Tereza. Beleza, salvei lá na minha Creative Cloud. Vou pegar o arquivo aqui. Tá aqui, HC3, Tereza. E vim aqui na pasta do episódio 3 e vou colar ela aqui solta na pasta, tá? Aqui é a minha imagem. Beleza. Vou voltar aqui na minha pasta capa e vou abrir esse arquivo fundo foto do Photoshop. Por que é importante usar esse arquivo? Porque a gente já criou um filtro aqui com todos os efeitos de imagem, que como a gente está usando basicamente a mesma iluminação em todos os episódios, ele vai servir bem para qualquer episódio que a gente gravar aqui no História Contada. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é vir aqui nesse arquivo, que é o meu PNG que eu gerei, clico com o botão direito e vou vir em revincular ao arquivo, ou seja, vou mudar qual é a fonte que ele está puxando a imagem aqui. Então, estava no episódio 4, vou aqui no episódio 3, capa HC3 Tereza. Vou inserir. Automaticamente ele já vai aplicar os efeitos do filtro, a imagem original aqui sem o filtro e com o filtro. Como a gente está tirando essa imagem de dentro de um arquivo já exportado, tal, não estou com a melhor qualidade, eu usei algumas coisas aqui de nitidez principalmente para deixar a imagem, os contornos mais claros e melhorei um pouco a coloração também. Essa imagem era a original anterior, né? Então quando eu vou dar um salve aqui e quando eu voltar lá no Illustrator, ó, ele já vai me dar a mensagem: esse arquivo foi modificado, você quer atualizar ele? Sim. E aí, como ele já estava configurado, esse arquivo está configurado para essa foto especificamente, ele já vai atualizar aqui automático e já está pronto. Mas provavelmente, no caso real, você teria que entrar aqui, o arquivo dele está dentro desse grupo aqui, ó, por exemplo, o do Illustrator. A imagem é essa última camada aqui, ó. Vou selecionar a camada e vou reajustar o enquadramento, né? Então, às vezes a imagem fica melhor mais para cá, mais para lá, enfim, precisa reajustar esse enquadramento de acordo com a imagem, enfim, fazer os ajustes de texto, tarará, e aí é só exportar. Quando você exportar, e aí é importante você, como o arquivo da capa está aqui, dentro dessa pasta capa, né? Dependendo da configuração do seu Illustrator, vai mandar para a pasta X ou Y. Mas é bom para nossa padronização e controle, você vai pegar
esses arquivos que você exportou e vai colocar dentro da pasta do episódio na pasta capa. Então, o episódio 3 capa está aqui. O meu ST do Stories e Reels, o WP do WhatsApp e o YT do YouTube. Então, aqui as minhas capas para a gente ter organizado. Então, assim por diante, do episódio 4 e os próximos episódios organizados da mesma maneira. Beleza, terminei a minha parte de arte. Agora vamos para o Reels em si. Então, eu tenho dentro aqui do História e Contato, eu tenho o Teaser Reels. E aí eu tenho esse arquivo esse projeto do Premiere aqui. Mais uma vez, assim como a capa, ele é um arquivo efêmero, né? Eu não preciso salvar uma nova versão desse arquivo sempre que eu gerar um Reels de um novo episódio. Podemos sempre fazer um por cima do outro, não tem problema. Assim como a capa, a gente vai fazendo uma por cima da outra aqui, a gente vai fazendo um por cima do outro. Significa que você nem precisa salvar, né? Como a gente tem um padrãozinho bem estabelecido, às vezes, como tem várias pessoas mexendo, então o que você faz? Você vai lá, edita a capa, exporta as capas e não salva o arquivo. Quando você for fechar, você coloca para não salvar, porque a gente preserva o modelo bonitinho. A mesma coisa aqui para o Teaser Reels. Faz, edita e não salva o arquivo. Então, eu já fiz aqui, já coloquei aqui dentro o arquivo que eu vou usar para fazer. E aí eu tenho essa sequência aqui, Teaser Reels, o iconezinho verde, abri ela. Eu jogo o meu arquivo aqui para dentro e vou selecionar a parte inicial do vídeo, né? Que geralmente a gente vai pegar logo depois da vinheta até o iniciozinho aqui do texto, né? Geralmente 30 segundos no máximo de vídeo que a gente vai pegar. Então aqui eu já tinha feito esse corte e aí é importante, né? Por exemplo, eu vim aqui e tal, vou fazer o corte. Meu corte vai ser daqui, estou fazendo bem aleatoriamente aqui até aqui, que é um pouco antes da entrada da lower third do nome do livro. Beleza, aqui fiz esse corte, beleza. É o trecho que eu vou usar para fazer o Reels. Só que, enfim, né, o formato não está certo e tal. Basicamente, como eu estou aqui trabalhando mais uma vez, né, eu não estou trabalhando com o arquivo original, estou trabalhando com o arquivo já editado do História Contada. Eu venho aqui, seleciono, né, e vou aqui no meu controle de efeitos. E aí ele já está com os efeitos de posicionamento, especialmente. Deixa eu ver, eu não tenho, acho que não tem mais nenhum efeito aqui a não ser posicionamento, movimento aqui. Então eu vou selecionar o meu efeito aqui de movimento, que já está aplicado aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V para a minha nova camada aqui. Beleza, ele já está aplicado. O que talvez vai ter que acontecer, dependendo de como for, né? Às vezes eu vou ter que fazer uma compensação de movimento, que ela vai sair do enquadramento. Como a gente está num enquadramento muito diferente do original, esse enquadramento comprido do Reels, às vezes eu tenho que fazer, né, um ajuste de posição por tempo, né? Então, por exemplo, no início do vídeo, beleza, é esse enquadramento, mas aqui, ó, por exemplo, aqui ela saiu do enquadramento. Aqui, no nosso caso especificamente, é muito rápido, então eu acho que nem preciso fazer essa compensação, mas se fosse para fazer, então nesse ponto do vídeo eu teria que arrastar um pouquinho para cá e logo depois voltar, né? Voltar para a posição original. Enfim, às vezes tem que fazer esse ajuste aqui para o vídeo ir mexendo e o rosto dela se manter centralizado. Mas só se for uma coisa muito escandalosa, tipo como eu falei, como tá aqui originalmente, não precisa esquentar muito a cabeça com isso não. Vou até cancelar o efeito aqui. Então, só essa saidinha rápida aqui não compromete. E aí temos aqui a cartela que já está pronta, né? Que obviamente a gente criou aqui no Illustrator, era uma outra camada. E ela já está aqui, né? Teaser Reels, a pasta recursos, eu tenho essa cartelinha aqui. Essa aqui é uma cartela antiga que a gente nem está usando, ela já está pronta. Tá aqui, então eu coloco aqui, às vezes também a cartela pode tampar um pouco, né? Comprometer. Eu tenho que ajustar na posição de altura aqui da minha camada, né? Às vezes tem que fazer isso para poder ajustar. Ajeitei aqui,
com a cartela, tudo mais, tarará, beleza, só. Ah, eu apliquei uma cor de Lumetric também, ó, tá vendo? Tinha esse lance também, um ajuste de cor. Mas esse ajuste de cor pode vir também já do História Contada original. Talvez até depois dar uma olhada nesse cor de Lumetri aqui, se ele não pode ser levado pro episódio, porque realmente eu tô sentindo um pouco de falta de um pouco mais de cênica, né? Tá um pouco cru demais essa coloração aqui. Então talvez compense usar esse ajuste de cor no próprio episódio, antes de mandar para cá. Aí exporta, tá tudo certo, só mandar pro Instagram, beleza? É isso, nosso tutorial sobre criar o teaser de imagem e Reels dos nossos História Contada. Valeu!